Boa noite, pessoal do Instagram, Facebook. Eu entro numa rede, depois entro em outra, tem que repetir os boas noites. Bom, para quem vai rever essa live amanhã, ela fica disponível no Instagram durante 24 horas e no Facebook ela não sai do ar, né? Eu descobri isso faz pouco tempo, que eu achava que do Facebook também sai do ar, mas ela fica disponível. Então, se você quiser indicar para alguém depois, assistir a live, compartilhar com alguém, se for interessante para você, esteja compartilhando com outras pessoas, que eu tenho certeza que são temáticas que contribuem, né, muito para uma boa adesão ao tratamento. Por que que eu tenho tanta certeza disso, né? Porque o tratamento do diabetes não envolve somente fatores externos, mas também os fatores internos. E muitas vezes não se dá tanta ênfase para esses fatores internos, que às vezes compromete muito a adesão do tratamento num todo, tá? Por isso que eu tenho certeza que são temáticas que sempre podem contribuir muito. Deixa eu ir falando boa noite aqui para o pessoal que vai entrando, vai falando um olá para mim aí. Hello, a Mina. Mina, acho que é de Portugal, né? De Portugal. A Mina é de Portugal, não é do Brasil, né, Mina? Porque ela me perguntou ali hoje, começava às 20 horas. Obrigada por estar presente, a Vanessa. Olá, Vanessa, adoro seus vídeos. Tenho uma pequena de 5 anos que é docinha. Ai, mãe pâncreas, Vanessa. Obrigada pela sua presença, Vanessa. Ari Almeida, as demais pessoas. Ah, o Romínia está nos Estados Unidos. Romínia, obrigada por estar presente com a gente, disponibilizando aí, né, o seu tempo também para poder aí, esteja à vontade para contribuir. Todos que estão aqui também, contribuir com alguma experiência aí também, se sintam à vontade, tá bom? Porque isso daqui é um espaço nosso. É um espaço onde a gente pode estar conhecendo outras pessoas, expandindo a nossa visão, compartilhando de experiências. E eu falo assim que é um espaço de empoderamento e também de pertencimento. Porque é muito legal quando a gente está num lugar e fala, pô, essa pessoa passa a mesma coisa que eu passo, ela entende, ela compreende. Porque só um DM pode compreender um DM quando alguém fala, você não pode comer doce, né? Quão irritante é para nós. Então, quem não é DM não consegue compreender, né? As pessoas acharem que está sendo atenciosa conosco, mas ao mesmo tempo é uma atitude que é ruim, né? É ruim a gente ser vigiada o tempo todo. Mas, bom, vamos lá para a temática dessa noite. Eu quero compartilhar com vocês, falar um pouquinho sobre Alexandra Dionísio, que é de Portugal, está entrando também. Seja bem-vinda, Alexandra. Bom estar aí vocês aqui nessa noite. Deixa eu centralizar na temática aqui, depois eu volto aqui para falar um oi para todo mundo que está entrando, tá bom? Essa noite eu quero falar com vocês sobre atitudes, as nossas atitudes e os nossos comportamentos. Eu pensei muito na temática que eu estaria hoje discorrendo com vocês, do que a gente poderia estar compartilhando hoje. Pensei até em falar algo sobre alguma doença crônica derivada do mau controle do diabetes, mas eu pensei muito, falei assim, poxa, eu tenho vários posts no Instagram que falam referente a isso, né? E são conhecimentos que estão acessíveis, às vezes, de uma maneira muito técnica, não tão clara, mas que na escrita ainda a gente consegue discorrer e explanar um pouquinho mais. Agora, temáticas quando se tratam de comportamento, de atitudes, elas são muito mais intensas, né? Para a gente conseguir traduzir, conseguir colocar as palavras e trazer a compreensão para as pessoas colocarem aquilo em ação. Então, eu falei assim, bom, vamos fazer uma outra temática referente a fatores que envolve o nosso comportamento, porque é uma coisa extremamente importante no controle da diabetes.
alteração de mudança de hábitos. E são alteração de mudança de hábito que não são passageiras, elas precisam ser implementadas dentro da nossa rotina, e elas precisam fazer parte da nossa rotina, fazer parte da nossa vida, e de uma maneira que seja prazerosa, que seja bom fazer aquilo, que prazerosa, que eu digo que não tenha peso, que nem tudo na vida nós vamos fazer 100% a todo momento com prazer. Nós temos aí as regras, as disciplinas de sociedade, como esposa, como namorada, como amigo, como profissional. Nossa vida, nós temos regras para seguir, né? E regras faz parte de uma limitação que nós temos para saber até onde vai o meu alcance, né? Qual onde vai o meu alcance? O meu limite acaba e a liberdade acaba quando começa do outro. E as regras, elas são importantes para nós, né? Regras, rotinas. Hoje eu falei isso no meu stories, né? Que como eu sair fora da rotina me deixa meio perdida, porque siga um padrão, né? Que você consegue assimilar e dar conta das atividades. Quando eu saio disso para retornar, você sente certas dificuldades. Por quê? Porque o nosso cérebro ele foi preparado, já falei isso várias vezes, e sempre vou estar repetindo, para nos colocar dentro de uma rotina, para ele não despender energia. E quando nós lidamos com o diagnóstico de DM, com a gestão do diabetes, nós precisamos entender que as variáveis são alterações e mudanças de hábito num contexto, vamos dizer até que em geral. Por quê? Porque o controle não é baseado somente em alimentação, não comer doce, não. É uma alteração que eu falo num estilo de vida, que envolve tantas áreas, que envolve até a presença da família, dos amigos, de apoio, de uma instituição, né, que faz trabalho direcionado para pessoas que têm diabetes, que têm uma boa compreensão, a equipe médica tem uma boa compreensão da doença e dos efeitos dela no dia a dia de estar trabalhando somente com diabéticos. Então, todas essas ajudas, todos esses meios facilitam muito para que esses comportamentos necessários para uma boa gestão do diabetes ocorram. Mas eu tenho visto na minha experiência de educadora de diabetes, pelos lugares que eu tenho caminhado, como fazendo palestra, eu percebo o quanto a adesão ao tratamento ainda é muito baixa. E o quanto a adesão do tratamento ela é muito baseada na palavra restrição, não poder comer doce, né? E todo esse enfoque que foi dado somente na comida tirou o foco de outros pontos extremamente importantes, né? Que são os pilares de tratamento. Então, quando eu estou falando sobre atitudes e comportamentos, são muito mais focados, né? As nossas atitudes, os nossos comportamentos, somos tendenciosos a focá-lo, mas eles nesses comportamentos alimentares, que é onde nós temos mais dificuldade de fazer alterações. Por quê? Porque a nossa alimentação, ela segue uma linha que ela vem dos aspectos sociais, culturais, família, nas nossas emoções. As nossas escolhas alimentares, ela não é baseada somente pelo nosso paladar. Ela tem umas variáveis que nos acompanham para nós até chegarmos ao padrão alimentar que nós temos hoje, que nós desenvolvemos. E esse padrão alimentar, ele é construído ao longo de anos. Aí tem a cultura, as pessoas que têm o hábito de comer determinados alimentos que são culturais, e quando a pessoa é diagnosticada com DM, esse alimento, ele tem um peso muito grande de carboidrato que interfere na disciplina. Então, de repente, ela se vê tendo que ter um rompimento com algo que não é só a escolha alimentar dela, é a cultura dela. É onde ela se reúne. E tem ali aquele prato lá que é típico, né, das reuniões familiares, que ela não pode fazer parte, né? Até o presente momento, principalmente o recém-diagnosticado. Pensa-se que não pode se fazer parte, mas com bom controle de glicemia,
Você pode sim experimentar as coisas que você ama alimentar, mas aí você tem que mudar a sua atitude e o seu comportamento alimentar, né? De como era. Se era numa proporção muito grande, de diminuir isso. Então, é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Na alimentação, um comportamento alimentar que nós temos, como nós olhamos para o que é ser diabético, nas nossas atitudes que a gente direciona para esse ser diabético, né? Qual que é a minha atitude, como que eu reajo referente a tudo que me está sendo proposto, a tudo que eu ouço, a tudo que compartilham comigo, as pessoas que já estão aqui há algum tempo participando da live, quais são as minhas atitudes, se você pode olhar para você, tipo, no antes e depois, quais as atitudes que você tomaram que te levaram a alterar um comportamento? Porque não é à toa que nós, psicólogos, não podemos fazer propaganda de atendimento clínico, né? É proibido pelo Conselho Regional de Psicologia que psicólogo faça propaganda do atendimento psicológico dele. Por quê? Porque um processo terapêutico, ele precisa a pessoa precisa estar presente, ela precisa querer estar ali, ela precisa dar o primeiro passo para uma mudança, para a realidade dela, que ela está, onde ela quer chegar, o que ela quer fazer. Por exemplo, não, eu quero mudar. E isso a gente não pode impor para as pessoas. Então, eu mesmo estando aqui toda segunda-feira, passando para vocês, não tem como eu impor para vocês uma mudança de atitude. Isso precisa, por isso que é interno, precisa partir de cada um de nós. Mas não tem uma regra mágica. Não é o melhor médico, né? Não é o melhor médico endócrino que vai te fazer ter essa mudança de comportamento e as suas atitudes. Não é a bomba de insulina, não é um processo de educação comportamental comigo, de controle do diabetes, de educacional. Não, se eu tiver com a Elaine numa consultoria individual, eu tenho certeza que ela vai me dar uma regra para eu mudar meus comportamentos. Não. Isso ocorre como um desvelamento. As coisas vão aparecendo à medida que nós vamos nos reconhecendo nessa estrada. À medida que eu vou conhecendo os caminhos que eu tenho que andar por essa estrada. Aí essas mudanças vão ocorrendo. Mas primeiro eu preciso o quê? Me ver caminhando por essa estrada. Porque senão eu vou ficar sempre vagando para onde eu queria estar e onde eu estou. Só que quando a gente vaga em sonhos, em fantasias, é uma outra situação. Agora, quando nós estamos vagando e não tomamos uma atitude que tende a nos prejudicar como controle da DM, nós podemos ter consequências que não serão benéficas para a nossa saúde. Por isso que o que fica de geral nessa noite, em tudo que vou estar compartilhando quais são as minhas atitudes que eu tenho implementado, que eu tenho feito, aí vai se questionando, vai colocando o que você precisa mudar para alterar algum comportamento, para conseguir sucesso num bom controle da DM e qualidade de vida, tá? Muitas pesquisas têm apontado que muitos consumidores estão cansados de ouvir o que devem comer, né? Isso é em geral, tá? Essa pesquisa não foi feita para pessoas que têm diabetes, né? É até em geral, para todas as pessoas. Hoje a gente tem muitas pessoas que falam sobre alimentação saudável, sobre macronutrientes, micronutrientes, e você tem que comer verdura. Oi, Henrique, boa noite. Jaqueline, boa noite. Acabaram de entrar aqui comigo. Você precisa comer frutas, verduras, e falou o que nós precisamos comer. E aí tem uma outra realidade de dieta diz que as pessoas, né, entram numa vibe, perdem muitos quilos já em um mês, depois se estressam com aquela dieta. Mas por que a gente acaba paralisando? Porque a mensagem principal, ela precisa mudar. Né? A mensagem principal de quando a pessoa é diagnosticada com diabetes, ela precisa mudar.
A gente não pode mais receber como diagnóstico, ó, você não pode mais comer doce, né? É uma mensagem que o não pode cria uma barreira para a gente poder caminhar por um novo caminho de mudança, de ter atitudes para mudança de comportamento. É preciso o quê? Explicar o como, né? Como comer e o porquê comer aquilo, por que será benéfico para você. Quando eu falo para você assim, olha, você não pode comer mais açúcar, você não pode mais tomar o seu refrigerante predileto, né? Que foi um pesadelo quando eu descobri a DM. Eu era uma pessoa extremamente viciada em refrigerante, né? Até por muitos anos diabética, por ser um alimento que não interferia na minha glicemia, eu chegava de café da manhã eu tomava uma Coca Zero. E hoje, o processo com alimentação, alteração, as minhas atitudes referente à alimentação dentro do meu comportamento, ele mudou de tal maneira que não é só o cuidado da minha glicemia, mas é uma atitude de escolha para uma alimentação saudável, tá? Alimentação saudável para o meu corpo. Mas isso foi um processo, e foi um processo que de perceber, né, como se alimentar e por que se alimentar daquela maneira, né? Por que eu preciso comer isso? Por quê? Porque se você tomar um refrigerante é um açúcar rápido, um açúcar complexo. Então, o primeiro passo para nós podermos viabilizarmos uma atitude em busca de uma alteração de comportamento é conhecimento. É conhecer o porquê não se pode fazer aquilo. Eu sei que isso é muito difícil nós conseguirmos mediante uma orientação, uma consulta médica, dependendo do médico que você tá, você perguntar para ele assim, mas por que que eu tenho um exemplo? Mas por que que eu amanheço sempre com a minha glicose baixa, com hipoglicemia? Vai ser muito difícil você achar um médico que vai conseguir te explicar com mais clareza, dependendo aí o plano que você tem de assistência médica. Porque nós não temos, a nossa equipe médica tem uma visão muito mecanicista de cuidados do corpo, né? Que não tem essa interferência no ser, na pessoa, no conhecimento. Mas hoje nós temos as redes sociais, nós temos várias pessoas que oferecem informações, Sociedade Brasileira de Diabetes, a NAD, a DJ, que tem muitos artigos, tem a minha página, como tem outras pessoas que contribuem muito, que pode chegar a uma visão para você compreender o porquê não é legal você comer aquilo e como você pode direcionar uma alimentação para ter resultados eficazes. Você pode entender o como, até que seja superficial, mas eu falo, o pouco conhecimento é melhor do que nada, correto? Eu compreender porque um açúcar ele vai impactar mais na minha glicemia do que eu não saber nada, ainda é melhor. Mas a gente tem que tomar cuidado também com uma coisa que a gente quer, ou tudo ou nada. Eu não tenho como pagar um nutricionista, eu não tenho como pagar uma educadora de diabetes, e eu faço tratamento pelo SUS, e eu não tenho como seguir tudo que você está me passando. Não, a gente tem como, a gente não pode, né? Eu falo assim, né? Não, eu posso não chegar na mesma velocidade de um atleta que está preparado quando eu começo a correr. Porque o cara já começou a treinar há anos, já está com o corpo preparado. Mas se ele corre 40 km, né? 240, como já foi o Emerson Bizan, eu posso começar com 2 km correndo, 5, e posso ir me preparando. Se eu não tiver um personal de uma maneira que eu vá muito mais lento, mas eu consigo chegar num resultado próximo, alguma coisa que me satisfaça. Agora, quando eu falo, não, eu não vou nem tentar, porque eu não tenho condições de pagar um personal, eu fico à deriva de realizar algo que é muito bom para mim, como pessoa, porque eu quero fazer aquilo, mas qual é a limitação? A limitação realmente porque eu não tenho condições financeiras? Ou porque a minha visão é que eu quero daquela maneira? Não sei se vocês estão conseguindo compreender, porque às vezes nós criamos padrões de comportamento, de interpretar as coisas que não são benéficas para a gente. Então, não é porque, assim, não espere você achar a nutricionista que vai fazer a dieta para você que você vai conseguir seguir. Porque aquela dieta vai enjoar, você não vai conseguir manter ela.
Eu fiz acompanhamento com nutricionistas e com uma nutricionista que foi muito enriquecedor para mim, né? Quando ela me orientou, mas isso foi quando eu estava num processo de descompensação, o único processo de descompensação que eu tive até hoje. Eu precisei desse recurso realmente para mim poder seguir numa linha ali, porque eu precisava de alterar imediatamente aquela glicada que me deu, depois de um tempo que eu entrei numa zona de conforto, né? Com a DM, pensar que ela não está ali, mas ela estava e me trouxe uma glicada altíssima que eu tive que fazer essa intervenção. Mas o que fez diferente foi que com essa dieta eu comecei a buscar conhecimento e ver, e prestar atenção àquele alimento no meu corpo. Então eu comecei a perceber que como eu comia, né? Como eu comia, os alimentos que eu escolhia, como ele intervia na glicemia, né? E quais os alimentos que eu deveria escolher em momento que a minha glicemia estava mais alta, a glicemia que estava mais baixa, né? E por quê? Momento. Por exemplo, eu acordei 1h30 e fui ver, perdi o sono, daí eu peguei e falei assim, deixa eu levantar, porque eu tinha dormido muito cedo, não tinha tomado um lanche da noite. E eu fui ver fui fazer meu exame de ponta de dedo e deu exatamente 70. Eu não estava como eu não utilizo o Libre, a utilidade do Libre é eficiente demais nessas horas, porque se ele mostra se está 70, se ele está subindo, ou 70 porque está caindo. Eu não sabia se estava subindo ou se ela estava caindo. Então, eu falei assim, bom, eu vou fazer o quê? Bom, eu preciso comer alguma coisa com gordura, que vai demorar um pouquinho mais para cair no meu sangue. E eu fui e fiz uma alimentação rápida, que tivesse mais gordura e não tivesse carboidrato. Porque se eu comesse carboidrato, ia subir, eu tenho aquele pico, ia ter que tomar insulina, então 1h30 da manhã. E eu fiz isso, comi uma alimentação, segui que tivesse mais uma proporção de gordura. Eu não vou citar alimentação aqui, porque às vezes as pessoas acham que a cópia daquilo que eu comi vai ser bom para ela, mas eu falo, alimentação tem que ser dentro da sua individualidade, tá? A Giane está perguntando o que significa DM. É diabetes mellitus. Quando eu falar DM, que eu estou falando diabetes mellitus, tá? DM1, diabetes tipo 1, DM2, diabetes tipo 2, ok? E então, esse porquê me fez tomar essa atitude. Por quê? Porque eu comecei a conhecer o processo da alimentação, tá bom? Então, nós vamos conseguir alterar algum comportamento quando nós estamos preparados, né? E para executar uma ação de mudança de comportamento. Porque eu posso falar para vocês estão dispostos a mudar de comportamento, fazer alguma coisa, uma atitude para mudar de comportamento? Sim. Qual é a ação? Opa, aí a ação eu não sei qual que é a ação. Então, por isso que sempre quando nós estivermos falando, comentando, tudo que eu estiver falando, você tem que colocar isso dentro da sua vida e verificar as suas atitudes, o seu comportamento, para você já sair com um processo de ação, tá? Porque sempre um comportamento, ele tem um estímulo. Todo comportamento que nós temos, ele tem um estímulo que incentiva ou não aquele comportamento. Vamos dar um outro exemplo. Se você ama comer chocolate, mas não consegue comer um pedacinho de chocolate, você ainda está habituada a comer as barras de chocolate. Você vai fazer sua compra mensal, você viu lá que está em promoção, né? Aquele laca branco, maravilhoso. Não gosto de chocolate branco, é o chocolate predileto do meu esposo. Então, sempre quando tem laca em promoção, eu já procuro comprar, porque ele já foi daquela pessoa que comia uma barra. Hoje ele sabe muito bem as proporções, que é legal, né? Tá saciado, pronto. Mas, voltando aqui. Você vai comprar esse chocolate, você vai lá e já compra 10 barras de chocolate. Se você não tiver com esse comportamento dentro da sua rotina já estabilizada, essa alteração de comportamento, de compreender, olha, eu fiz a contagem, eu não vou poder comer uma barra inteira, eu posso comer um pedacinho de chocolate, vai ser um estímulo positivo ou estímulo negativo para você ter as barras de chocolate? Então, um comportamento, ele tem um estímulo.
Então, a gente precisa perguntar quais são os estímulos que nos levam a adotar determinado comportamento alimentar relacionado à monitorização da glicemia, atividade física. Esse estímulo, ele é funcional ou ele é disfuncional? Se você precisa levantar de manhã, uma hora mais cedo para poder praticar atividade física, aí você vai dormir e começa a assistir aquela série que você está desesperada para saber o final. Aí passa a primeira, segunda, terceira, quarta, falando de situações, gente, que já aconteceu comigo, né? E acredito que deve ter acontecido com mais pessoas aqui também. E no outro dia, você precisava acordar às 6 horas para conseguir treinar, né? Então, qual foi o estímulo que você teve lá para levantar de manhã? Foi um estímulo positivo ou foi um estímulo negativo? Não é assistir TV um estímulo negativo, mas a atração que você teria que ter não foi um estímulo positivo. Dormir muito tarde, ficar assistindo, para conseguir complementar no outro dia as suas atividades, que nessas atividades estava inclusa atividade física, para você conseguir iniciar um bom dia com um bom controle glicêmico, para te ajudar no controle da glicemia durante todo o dia. Mas o estímulo que nós damos mais atenção é o que vai direcionar o nosso comportamento, que vai direcionar a nossa atitude. Então, nós precisamos questionar, esse estímulo que eu estou trabalhando na minha vida, ele é funcional ou ele é disfuncional para um bom controle do diabetes? Qual um outro estímulo que eu posso ter, funcional ou disfuncional? Poxa, você fez todo o seu acompanhamento, todo o seu mapeamento da sua glicemia, chegou até o seu médico, é uma coisa muito, acredito que deve ser muito bom para a equipe médica quando um DM2 chega lá com o seu diário, não precisa ser tão rígido quanto o DM1, mas 3, 4 vezes por semana, o seu controle glicêmico 2 horas após a alimentação, tal. Aí tem um mapa ali de como a sua glicemia ficou. Junto com o seu exame de hemoglobina glicada, o seu médico consegue tomar as atitudes mais positivas, mais promissoras para um bom controle, para um bom tratamento. E você consegue perceber nessas atitudes, nessas alterações que foram feitas no seu tratamento, o quão benéfico foi para você. Então, ou seja, monitorar a glicemia, ela é um estímulo funcional ou disfuncional? Ele vai ser funcional, porque você vai ver um resultado nisso. Então, são essas perguntas que nós precisamos estarmos fazendo. E isso é para, nós estamos centralizando o controle do DM, mas para várias outras questões nas nossas vidas, né? Qual o estímulo que eu tenho para ter um tempo de ficar com a minha família, ter o tempo de ficar com meus filhos? Eu preciso o quê? De fazer uma gestão de tempo? Eu preciso organizar a minha agenda? O que eu posso colocar? O que eu posso tirar? Então, quais os estímulos que está me levando, que está roubando meu tempo? São as redes sociais? Né? Eu consigo contar, nossa, eu entrei aqui, era para ficar 20 minutos, nossa, eu estou 1h30 aqui, estou com o trabalho atrasado, trabalho da casa, não estudei para a prova. Então, está sendo o quê? As redes sociais, um estímulo positivo ou um estímulo negativo para você? Porque tem muita coisa boa na internet, mas muitas vezes o que nós estamos fazendo ali não é um estímulo promissor para a gente, para um resultado onde a gente quer chegar. Tá? Então, isso nos faz chegar a comportamentos que são funcionais ou comportamentos que são disfuncionais para nós. E isso na gestão de todas as áreas da nossa vida, como esposa, como profissional, como amigo, em todas as áreas ela interfere, né? Porque são funcionais, são positivos, ou disfuncionais, que são comportamentos negativos. Né? Então, o que? Os comportamentos nossos que são funcionais e positivos, eles devem ser sempre enfatizados e resgatados, o quê? Como um recurso, né? Porque ele já existe, ele está ali com você. Então, você tem que pegar desse recurso para o processo de mudança em outras áreas que precisa ser alterado. Valida. Poxa, isso aqui foi bom para mim. Então, eu não posso parar agora, eu tenho que continuar. É falar com você mesmo, né? Tem uma frase célebre, né, de uma pessoa que a vida é um estímulo, né, para as pessoas de superação, que foi o Ayrton Senna. Quando perguntaram para ele para quem é a pessoa que foi o maior concorrente que ele tinha, ele falou que era ele mesmo. Ele falou assim, eu brigo comigo mesmo todos os dias para eu ser melhor.
né? Eu preciso ultrapassar os meus limites. Então, quem nós precisamos falar e quem precisa mudar somos nós. Então, nós precisamos falar conosco mesmo. Nós precisamos nos perguntar. Nós precisamos discutir conosco mesmo. Porque aí nós temos que uma ação que não vai ser boa para mim, mas eu quero porque é confortável, eu preciso validar aquilo e questionando, até que aquele comportamento disfuncional, ele não faça parte da minha rotina, né? Porque, normalmente, um comportamento que ele não é benéfico, às vezes, numa pequena área da sua vida, ele tende a desequilibrar outras áreas, né? E o comportamento funcional, ele também pode ser assim, mas o quê? O comportamento disfuncional, normalmente, ele é corriqueiro, ele fica tão normal nas nossas vidas que nós não conseguimos enxergar ele como algo que está nos prejudicando. Por isso que esses questionamentos nos traz essa realidade que aquele comportamento não está sendo benéfico para mim. Aí é como assim, ele é visto, né? Ele é achado. Quando ele é assim, fala assim, ó, te achei aí onde você está atrapalhando minha vida. Então, mesmo que ele faça parte da sua rotina, que seja confortável para você, você não vai conseguir mais ver esse comportamento como tão bem-vindo. Porque você sabe que as ações dele não estão beneficiando o seu tratamento, não estão beneficiando a sua vida profissional, o seu foco, eles não estão sendo benéficos. Então, primeiro nós precisamos o quê? Encontrar aonde está as nossas atitudes que nos levam àquele comportamento, porque com as nossas atitudes eu vou conseguir questionar o que leva ao estímulo. E nesse comportamento, quando nós localizarmos, nós vamos ter condições de ter clareza para poder ver toda vez que ele está atuante e está tendo uma resistência em nós para mudança, para a gente conseguir trabalhar ao nosso favor, trabalhar as mudanças, trabalhar os comportamentos que vão ser ao nosso favor. E para isso é preciso dedicar atenção para entender o porquê de agir, pensar, sentir-se de uma determinada forma em relação àquele comportamento. Precisa pensar sobre ele. Você precisa observar, você precisa se ver naquela situação, tá? As nossas atitudes dificilmente serão examinadas sem nenhuma ação. Não tem como a gente não acorda vendo o que a gente está fazendo, porque é automático, né? São comportamentos automáticos, né? A psicologia cognitiva a gente leva pensamentos automáticos, ações automáticas, a gente vai levando, vai seguindo, mas quando nós determinamos assim, eu preciso fazer essa alteração, eu preciso fazer essa mudança e eu quero fazer, tá? Eu preciso não é determinação. Eu quero fazer é uma determinação. A gente sabe de várias coisas que nós precisamos, né? Mas aí saber e fazer são coisas bem distintas. Então você sabe qual é o comportamento que você precisa alterar, mas você precisa querer alterar esse comportamento. E esses questionamentos e conseguir encontrar essa atitude, esse comportamento disfuncional, já é um grande caminhar já em direção a alterações de comportamento, tá? Mesmo porque mudar atitudes em relação à comida não é, como eu já falei, não é uma tarefa fácil. Nós devemos praticar por muito tempo, seja qual for a atitude, disfuncional ou funcional. Até quando você tiver uma atitude funcional, é a prática, rotina, implementou, de repente, principalmente no processo de alimentação, quando a gente, muitos de nós não despendemos tempo para poder estarmos preparando pratos mais elaborados, que hoje a gastronomia, as coisas eram, comidas naturais, você consegue fazer comidas maravilhosas, aí começa a ter
aquela gente começa a seguir sempre aquele mesmo padrão alimentar que vai enjoando o nosso paladar. E a gente pensa, poxa, eu tô com vontade de comer mesmo aquela comida que eu comia antes, porque são preparos mais rápidos, mais fáceis, mas que não contribuem para o seu controle glicêmico. Então, a gente tem que ter também a consideração do tempo de cuidado que nós precisamos nos dedicar para nós, né? Esse tempo de cuidado, de verificar a alimentação, de ter cuidado com as nossas escolhas, cuidado com a nossa compra, verificar o tempo que nós despendemos para fazer as nossas coisas que são benéficas para nós, mas que não vão interferir na nossa rotina, para que não interfira no cuidado de praticar atividade física, de ter conhecimento, de ler um bom livro, de buscar lazer, prazer para a sua vida também, coisas que você gosta de fazer, né? Fazer bem para você. São todas essas atitudes que elas tendem a te levar a comportamentos que são funcionais para o bom controle do DM, porque é um caminho que você consegue visualizar que você está indo da direção correta, ainda que você não esteja na velocidade que você queira, mas você está indo. Indo é melhor do que estar parado, concorda? Se eu tiver que viajar e chegar, tiver uma meta de chegar, andar 1000 quilômetros e eu for andando devagar, eu vou demorar muitos dias, não sei, semanas, meses, mas eu vou chegar. Mas se eu tiver uma meta de andar 1000 quilômetros e não der nenhum passo e ficar pensando como que vai ser, vai machucar meu pé, eu vou chegar cansada, eu não vou conseguir fazer, é muito cansativo. Daí a gente consegue olhar todas as consequências de fazer aquela ação para poder chegar ao objetivo determinado, eu paro e nada acontece. O que acontece somente? Aquela energia negativa de ter vivenciado uma sensação ruim de algo que a gente não experimentou. É exatamente quando nós vivemos dentro de comportamentos disfuncionais. Nós não temos condições de ter parâmetros para comparar o comportamento funcional, quanto é benéfico para mim, e o disfuncional, o quanto não é bom para mim. Nós precisamos ter parâmetros na vida para comparar. Nós precisamos ter antes e depois para poder comparar. Mas para isso, para a gente ter o antes e o depois, nós precisamos o quê? Entrar dentro desses questionamentos conosco mesmo, para nós conseguirmos implementar dentro da nossa rotina de vida aquilo que não é bom para nós. Nós não nascemos, não fomos criados para termos a mesma atitude em todas as áreas, em todos os momentos da nossa vida. Quando nós somos criança, nós temos uma atitude, uma percepção para a vida. Adolescente, outra. Jovem adulto, outra. Né? Quando nós estamos na fase adulta, nós temos hoje. Quando nós já somos bem maduros, até que nós chegamos nós vamos chegar na nossa fase, eu vou chegar na minha fase de idosa, eu vou ter uma outra percepção da vida. E eu espero, com certeza, que eu tenha alterado muitos mais comportamentos para poder viver essa fase de maneira extraordinária. Porque só conseguiremos ter esse dispor pela vida, essa paixão pela vida, quando nós conseguimos ter parâmetros daquilo que é bom para mim, daquilo que está sendo bom para mim e daquilo que não é bom ou que não foi bom para mim. Então, eu sigo, diante desses parâmetros, eu sigo, olha, aquilo me dava um conforto para minha carne, pro que eu queria fazer, assim, na hora, maravilhoso, mas tinha um resultado ruim pós. Então, aí, quando eu tenho outra ação, eu consigo fazer parâmetro. Hoje, não. Eu já não consigo mais ter aquela coisa que me dava aquele prazer momentâneo, mas eu consegui compreender que com esse comportamento eu consegui viver, eu consegui estar bem com isso daqui, e isso me traz uma tranquilidade, uma serenidade, ou não, ou como você vai nomear, porque cada um vai trazer essa mudança dentro do seu comportamento, que ela seja de maneira que seja eficaz e legal para você, dentro do seu contexto de como aquilo está na sua vida. O controle do diabetes,
ele não tem como você basear ele em estratégias que vão impor para você. Se a imposição de tratamento fosse a realidade que traria adesão ao tratamento, nós não teríamos hoje tantos casos de complicações. Porque por mais que você hoje vá qualquer equipe que você vai, médica de médio padrão, alto padrão ou baixo padrão, que não oferece informações ou atenção, você sempre vai receber as diretrizes daquilo que você não pode fazer. Isso é fato. Tudo você vai receber as diretrizes quando você recebe o diagnóstico do que você não pode fazer. E a gente tem visto que não tem efeito, tá? Por que que não tem efeito? Porque ele não traz pra gente o como e o porquê. E isso quem vai conseguir trazer para sua vida tem que ser nós temos que buscar isso. Eu primeiro preciso querer saber disso. Aí eu posso ser com um processo de terapia, com um educador, com uma nutricionista. Eu vou procurar um caminho que vai me facilitar a verificar quais são as minhas atitudes e quais são os meus comportamentos. E automaticamente eu consigo buscar as minhas metas e onde eu quero chegar. Bom, eu acho que deu para entender, pessoal, o que eu quis passar para vocês hoje sobre atitudes e comportamentos. Espera aí um pouquinho, tem uma pergunta aqui. Qual o primeiro passo para que eu controle a DM? Está na alimentação, na mente ou na medicação? Por onde posso iniciar? O primeiro passo para você iniciar é saber a condição que é o ser diabético. E não tem um passo qual o primeiro. Não, sim, se a gente for pensar, o primeiro passo que você tem realmente é seguir a sua orientação médica, porque toda a sua medicação, quem vai passar vai ser o médico endocrinologista, que vai te passar os horários da sua medicação, o que você vai fazer, quais as atitudes você vai tomar, para quais horários que você vai fazer o uso dessa medicação. Esse realmente tem que ser o primeiro passo. Mas esse passo, ele não vai ser sustentado se você não conseguir implementar dentro de você o quê? Quais são os seus pensamentos? Quais são os seus pensamentos referente ao diabetes? Como que você está encarando o diagnóstico de diabetes? Não, agora eu vou precisar fazer isso. Ele está sendo muito restritivo. Quais os pensamentos que você tem alimentado? Qual a visão que você tem da doença? São esses pensamentos que você precisa ver se eles estão sendo funcionais ou eles estão sendo disfuncionais. Porque os meus pensamentos, eles geram atitudes, né, sobre mim, que elas acabam interferindo no meu comportamento de uma maneira geral. Eu não penso algo para fazer. Normalmente, quando nós pensamos, a gente já está indo para uma ação, né? É que nem você fala assim para você, assim, você está passando na rua, aí fala assim para você assim, não olha para o lado porque tá a pessoa ali. O que você faz? Automaticamente, o que a gente faz? A gente olha, não tem jeito. Por quê? Porque chamou a atenção do nosso pensamento. Uma outra coisa que é muito comum, você tem um carro e você nunca vê a cor daquele carro na rua. Daí você compra um carro branco, foi o que aconteceu comigo. Era raro ver um modelo de carro branco. Quando eu comprei aquele carro, eu já comecei a ver vários carros no início. Eu via vários carros na rua branco. Por quê? Porque era uma novidade para mim aquilo. Depois de um tempo, passou dentro da normalidade. Estava na minha ação automática do que eu estava fazendo, eu não via mais. Então, os pensamentos dos funcionais, eles têm essa estratégia no nosso comportamento, nas nossas atitudes, que nós não conseguimos perceber. Então, se você estiver pensando deixa eu dar uma olhadinha aqui, que você perguntou 3 coisas. Se é na alimentação que eu devo começar. Na alimentação, na transformação mental ou na medicação. Inicie seguindo a sua orientação médica, das suas medicações, o horário. Depois, comece a buscar conhecimento sobre o que é DM.
Busque, que nem você está aqui nessa noite conosco, participando do grupo, participando dessa live, sabendo como fazer alterações de atitudes para mudança de comportamento e não aceitar as diretrizes que vêm, aquilo que as pessoas trazem para a gente, que são baseados muito em mitos do que é o controle do diabetes. Quando você tem conhecimento, informação, você acaba fugindo dos mitos. E segundo, compreender uma coisa importantíssima: o controle do diabetes não é baseado apenas em medicalização e alimentação. Você precisa seguir os pilares de controle, que é a monitorização, atividade física e conhecimento, que é a educação em diabetes, que acaba proporcionando uma boa adesão de conhecimento, acaba criando estrutura em você, para você entender o como e o porquê, ok? É muito importante você entender como comer, a quantidade e o porquê comer daquilo. Então, se tiver condições de passar com uma nutricionista que possa esclarecer isso, ótimo. Se não tiver condições de pagar uma nutricionista para poder ter uma dieta alimentar, conhecer sobre os alimentos, temos muita coisa aí boa, tem muitos cursos de contagem de carboidrato. Em breve eu também vou estar lançando uma consultoria para poder trabalhar sobre isso e auxiliam bastante no controle, ok? Deixa eu ver. DM, o que significa Maria, né? Maria Lenira. DM significa diabetes mellitus, tá? Eu sempre faço a abreviação DM para ficar mais prático, porque diabetes mellitus, a palavra é tão extensa que a gente utiliza muito a abreviação. DM1 para diabetes tipo 1, DM2 para diabetes tipo 2, ok? Qual o valor de insulina temos que ter e qual o valor que devemos procurar um socorro rápido? Como assim, qual o valor de insulina que tem que ter? Para ser considerado hipoglicemia, é abaixo de 70, tá? Abaixo de 70 é considerado hipoglicemia, baixo de açúcar no sangue. Para você conseguir, normalmente, quando você está com a glicemia abaixo de 70, a indicação da diretriz da Sociedade Brasileira é o consumo de 15 gramas de carboidratos, o quê? De açúcar rápido. Você não vai estar com uma glicemia abaixo de 70 e comer um açúcar complexo. É ideal um copo de 200, 100 ml de suco de laranja, ou um suco concentrado com açúcar, para fazer essa correção da hipo, aguarda 15 minutos e verifica se ela estabilizou. Se ela continuar caindo, aplica novamente mais 15 gramas de carboidrato, tá? É as diretrizes para correção de hipo. E para hiperglicemia, se ela estiver muito alta, que já está em estado de cetoacidose diabética, é aconselhável procurar um médico, sim, para poder tomar soro, se hidratar. Mas normalmente quando a minha glicemia está acima de 150, 160, eu já entro, acima de 170, eu já entro num processo de procuro tomar mais água e faço a correção da insulina para fazer a correção da glicemia, tá? Isso no caso para quem utiliza insulina. Para quem não utiliza insulina, a glicemia estando muito alta, tomar bastante água e prestar muita atenção na próxima alimentação para não alterar mais essa glicemia. A Giane, obrigada. A Mina, sua live foi ótima hoje, obrigada. Mina, obrigada por estar presente. Diabetofobia, táxi. Giane, essa consultoria você pode falar o custo? Giane, me chama depois no direct, que daí eu converso com você. Aí eu passo para você certinho, tá bom? A Ione, ok, legal, obrigado pelos esclarecimentos, me ajudou. Sônia, boa noite, Sônia, obrigada por estar presente. Tenho mais alguma coisa aqui? Pessoal, deu para poder entender o que eu quis trazer para vocês hoje sobre atitudes e comportamento? Muito bom esclarecimento. Obrigada, Sô, por estar presente, ok. E hoje eu quero estar encerrando a live hoje e fazer uma homenagem
para os meus mestres professores, né? Desde a Ivone, foi minha professora da primeira série, né? Na minha época era a primeira série, né? E eu me recordo até hoje da primeira série, da minha primeira professora, até os meus mestres universitários, né? Wilson Klein, professor de psicanálise, Luciana Gosdman, saúde mental, que foram pessoas que com certeza estruturaram o meu conhecimento para eu estar aqui hoje com vocês. E se não fosse através desses mestres, né, professores, né, nós não conseguiríamos ter tanto contribuição para poder socialmente, para poder distribuir socialmente com a nossa profissão, com aquilo que nós propomos fazer com o nosso propósito de vida. Então, se você é professor, está aqui conosco presente, parabéns pelo seu dia, parabéns por essa profissão que muito pouco valorizada, mas que enriquece, né, tanto as nossas vidas, que nos faz a chegar tanto aos nossos propósitos. Então, parabéns a cada um de vocês. E temos algum professor presente aqui? Não? Bom, pessoal, acho que por hoje é só. Eu estou tentando dar uma diminuída no tempo da live para dar tempo das pessoas conseguirem rever depois, porque senão a live fica muito grande, fica difícil para ver. Mas a gente, destrinchando um teminha a cada semana, a gente consegue explanar várias temáticas. Então, fica uma lição de casa para você. Observe as suas atitudes e observe quais são os estímulos que estão levando aquela atitude para frente ou estão diminuindo, ou você pode reduzir essa atitude se você diminuir esses estímulos, ok? Preste atenção nisso, preste atenção nos seus comportamentos, tá? Essa semana, eu também tenho novidades no ar, no meu canal do YouTube. Eu consegui colocar o canal no ar, então já tem alguns vídeos lá no canal. Essa live eu vou estar disponibilizando, vou deixar lá no canal do YouTube também. Se você quiser indicar depois para outras pessoas assistirem, ou no Facebook aqui também, você pode marcar alguém lá, no Instagram, você pode compartilhar, porque você consegue contribuir para outras pessoas terem acesso a esse material, se foi bom para você, se foi benéfico para você, então compartilha com outras pessoas, ok? Outra coisa que eu quero compartilhar com vocês também, eu não comentei aqui, não, acho que eu não comentei na live, eu comentei em uma das minhas palestras que o Henrique estava presente. Esse ano, através desse trabalho, que eu comecei a fazer nas redes sociais, muitas coisas foram acontecendo, e uma das oportunidades muito boas que eu tive foi de escrever o meu livro, que eu terminei de escrever o meu livro, e eu vou fazer o lançamento do meu livro agora, pretendo, né? Estou passando para vocês agora, porque a gente está conseguindo finalizar tudo com a editora. Então, em novembro, em breve, né, muito próximo já quero começar a fazer a pré-vendas. Vai estar o meu livro aí com a minha história de 25 anos da DM, não somente a minha história, mas intercalando também, compartilhando com vocês os processos que eu acompanhei de educação em diabetes, como que resultou esses processos e outros processos de fortalecimento de mente, que transfere para o nosso corpo, para as nossas ações, para conseguir um bom controle do DM. O título do meu livro é A Vida com Diabetes. Então, eu quero, em primeira mão, compartilhar com vocês, que em breve já vai estar em pré-lançamento, e eu espero que seja também muito enriquecedor, contribuidor, e possa alcançar várias pessoas que têm como objetivo ter qualidade de vida, mesmo tendo diabetes, ok? Eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade, por mais esse projeto, que me fez até ficar um pouco ausente das redes sociais nos últimos meses, e eu já vou estar compartilhando com vocês na próxima live, espero que eu já consiga ter a capa do livro, alguma coisa desse tipo, para poder estar passando para vocês, certinho, como que vai ser a pré-venda, a venda,
o lançamento para as pessoas que forem de São Paulo, eu vou fazer, né, eu faço questão de fazer o lançamento, noite de assinatura para me poder conhecer, estar junto com vocês, e eu estou muito ansiosa para chegar esse dia, para estar com vocês, e eu queria compartilhar essa bênção, essa coisa maravilhosa que tem acontecido comigo. Tá bom, pessoal? O pessoal está perguntando do canal do YouTube. Fê, você sabe qual que é? Depois eu anotei aqui quem pediu para mim o endereço do canal do YouTube, ou eu vou deixar na minha página lá do Instagram, ou vai ficar na minha página do Instagram, mas mesmo assim eu direciono depois o link do canal para quem me perguntou aqui, e depois vai ficar lá no meu link no canal do YouTube, tá bom? Nina, obrigada aí pelos meus parabéns, e para mim foi um privilégio, e realmente depois que eu li, que finalizei, demorei para concluir a capa, e para a gente chegar a um bom senso de como que eu queria a capa do livro, e eu espero que seja tão enriquecedor para vocês como foi para a minha vida, e poder escrever, poder transmitir essa mensagem e para muitas pessoas que eu puder alcançar, tá bom? Uma boa noite para vocês, e a gente se vê na próxima semana, com mais uma temática, com mais um dia e com mais uma oportunidade de a gente olhar para a vida e falar para ela assim, olha, eu gosto muito de estar aqui, eu gosto muito do meu presente e eu quero batalhar para que o meu dia de amanhã seja melhor que hoje. Então, para que nós possamos fazer isso, nós precisamos entender que nós precisamos acreditar naquilo que nós alimentamos dentro da nossa mente. Se nós alimentamos coisa boa, nós vamos acreditar em coisas boas. Se nós alimentamos coisas ruins, nós só vamos conseguir acreditar em coisas ruins. Então, renova sua mente, alimenta sua mente de coisas boas. E a gente se vê na próxima segunda-feira. Boa noite e bom descanso.